Somos a EGCria. Acompanhe nossos podcasts e se profissionalize ainda mais. Olá, seja bem-vindo ao podcast da semana, onde vamos discutir muitos detalhes sobre um produto bastante comum nas listas de material de limpeza: o pano de limpeza. Espero que goste e nos favorite em seu tocador preferido. É comum ter nas listas de material de limpeza o pano de limpeza de algodão, o pano de limpeza descartável, o pano do tipo Perfex ou até o pano não descartável. Todos os panos são usados para a remoção de sujeira e poeira de diferentes superfícies, além da eliminação de micro-organismos como vírus e bactérias. Entretanto, para que o pano de limpeza possa exercer seu papel com ainda mais eficiência e atender com qualidade às demandas de higienização dos ambientes residenciais e corporativos, é necessário conhecimento sobre as características de cada tipo, como tecido e material utilizado na fabricação para, assim, escolher o pano ideal para determinada função. Da mesma maneira que trata-se de um material fundamental para conduzir a sujeira das superfícies para o descarte, trata-se também de um acessório de limpeza com alto potencial para gerar contaminação cruzada, já que é usado em todos os ambientes. Pensando nisso, preparamos este podcast com dicas profissionais para que a escolha do pano reflita em uma iniciativa de higiene mais eficaz e capaz de otimizar a limpeza do seu espaço. Vamos falar então. Para quais funções panos podem ser usados e quais os tipos mais conhecidos? Primeiro, vamos definir o que entendemos quando nos referimos a um pano. Este produto é geralmente um pedaço de tecido que pode ter a finalidade de realizar a remoção de sujidades em diferentes superfícies, como mobílias, pisos, vidros, paredes, entre outras superfícies e objetos. Os panos de limpeza podem ser tanto reutilizáveis quanto descartáveis. Esses últimos são considerados mais higiênicos, já que sua utilização é feita poucas vezes ou uma única vez, evitando o uso do mesmo pano em diferentes ambientes e evitando a contaminação cruzada. O pano para limpeza pode ser, ainda, específico para uso em limpeza molhada, úmida ou para limpeza seca. Agora, vamos conhecer os tipos disponíveis e a melhor função para cada um. Pano de algodão. Os panos de algodão são os mais conhecidos e tradicionais usados, principalmente na limpeza de casas e empresas. Este tipo de pano tem sua boa funcionalidade, mas atualmente ficou um tanto ultrapassado, com o desenvolvimento de tecidos mais absorventes, inteligentes e resistentes. Os panos de limpeza de algodão possuem uma vida útil mais curta e, após algumas lavagens, começam a soltar fiapos. Eles rasgam com mais facilidade, o que prejudica a realização de uma limpeza pesada, por exemplo. Na hora de escolher seu pano de algodão, lembre-se de que eles não possuem certificação, nem nada que padronize as regras de confecção do produto. Por isso, ao selecionar seu pano, tenha em mente outros componentes que podem te ajudar. Vejamos. Qual a medida do pano de limpeza? Qual seria a gramatura dele? Qual o peso do pano? Disso tudo é que vai sair uma análise de qualidade para sua escolha. Agora, vamos falar um pouco sobre o pano de microfibra. Trata-se de um pano multiuso, que substitui o pano de algodão. Ele é considerado coringa e pode ser usado na limpeza geral de superfícies em casas e empresas. É um tipo de pano que oferece praticidade nas ações de limpeza diária e é bastante eficaz. Esse tipo de pano pode retirar sujeiras leves, como poeira, sem a adição de produtos de limpeza, mas também pode ser utilizado com produtos de alta performance, como o garra oxiativo, que é um poderoso limpador multiuso, na limpeza das superfícies laváveis. A microfibra tem como vantagem não riscar e não soltar fiapos. Além disso, os panos de microfibra são fabricados em diferentes cores, que facilitam a separação de tarefas por ambientes. Ela também proporciona uma durabilidade ainda maior aos panos. Por exemplo, em relação às flanelas e panos comuns, a durabilidade chega muito fácil, a durar mais de 6 a 9 vezes. Já em relação aos panos comuns, os de microfibra duram fácil, até 10 vezes mais. Vamos agora ao pano tipo Perfect. Este é mais um tipo de pano moderno, como opção para limpeza de superfícies. O pano tipo Perfex é considerado semi-descartável, pois pode ser reutilizado, quando adequado ao seu segmento, algumas vezes, e é também um substituto mais econômico e higiênico em relação aos panos comuns.
Alguns panos Perfex, marca reconhecidamente sinônimo de panos no Brasil, podem já estar impregnados de agentes antibacterianos, como o Optiger, um desinfetante hospitalar pronto-uso, que desinfeta superfícies. Seu uso é indicado em ambientes nos quais se exige máxima higiene, como indústrias alimentícias, refeitórios, bares e restaurantes, laboratórios, clínicas e hospitais. Destaque principalmente em cozinhas profissionais, no qual a limpeza deve ser padronizada e extremamente eficaz, segundo as normas da Anvisa. O pano multiuso Perfex tem capacidade de limpar, lavar, desinfetar e secar, além de não soltar fiapos. Este tipo de pano é composto normalmente por viscose e poliéster. Vamos agora para o pano descartável por definição. Os panos descartáveis, fabricados em poliéster e celulose, trazem uma nova perspectiva para os procedimentos de limpeza em ambientes que exigem mais rigor e maior rapidez. Assim, os panos descartáveis atendem às necessidades de limpeza e secagem de superfícies e utensílios com extrema competência. Além disso, são importantes, pois também evitam a contaminação cruzada de ambientes, devido seu caráter descartável e à grande variedade de cores de sua fabricação. A sua descrição pode ser apenas uma questão de semântica, uma vez que muitos profissionais usam essa mesma descrição ao se referir ao pano tipo Perfex ou pano multiuso. Na sequência, vamos ao pano Wiper. Mais uma inovação quando se trata de pano de limpeza. O pano tipo Wiper é recomendado para limpeza pesada e garante uma ainda mais higiene, praticidade e economia às empresas. Foi desenvolvido com o propósito de substituir os antigos panos de limpeza em tecido, oferecendo mais resistência, praticidade, agilidade e eficiência. O Wiper é composto, geralmente, por 75% celulose e 25% polipropileno, e até combinações de celulose, responsáveis por garantir a máxima absorção e uma maior resistência, sem rasgos. Além disso, apresenta uma textura gofrada, o que ajuda na limpeza da sujeira e não deixa pontas soltas. Nos sistemas de panos Wiper, possuem picotes para corte na medida certa para a limpeza, gerando, assim, economia e menos descarte de lixo no meio ambiente. Podem também vir cortados em pedaços, já na medida necessária para uso da empresa. Conheça agora as vantagens do pano Wiper. Alta absorção de todos os tipos de líquidos. Resistência, praticidade. Resistente mesmo úmido ou molhado. Produto descartável e pode ser reutilizável, exceto em ambientes críticos. Textura macia, não arranha a louça ou outros materiais. Textura gofrado, que ajuda a agarrar a sujeira. Absorvente, lavável e não solta fiapos. Absorve óleos, gordura e água. Possui um ótimo desempenho com produtos de limpeza e com produtos químicos. Considerado um produto eco-friendly, caso seja fabricado por celulose. Perfeito para limpeza de bancadas e secagem de utensílios, acessórios e demais equipamentos. Mas afinal, qual o pano certo para cada superfície? Agora que já conhecemos os tipos de panos encontrados no mercado, vamos esclarecer qual é o ideal para a limpeza de cada superfície. Lembrando que o sucesso da limpeza depende da associação correta entre pano, tipo de sujeira e tipo de material do pano. Na limpeza de móveis, o tipo de pano mais recomendado é o de microfibras, pois consegue não espalhar a poeira e é capaz de removê-la de fato. O pano de microfibra pode ser usado umedecido ou até mesmo seco. Quando a superfície a ser limpa é um vidro ou um espelho, o tipo ideal de pano são os de poliéster e poliamida, como os tipo Perfex e Wiper, pois não soltam pelos e não deixam manchas. No entanto, o pano de microfibra atende essa e todas as demais aplicações também. Na limpeza do chão, os panos de microfibra são os mais indicados, pois a textura é mais macia, não arranha e tem fácil deslizamento. Os panos de microfibra, como vimos, não soltam fiapos, podem ser usados úmidos e molhados. Também existe uma família de produtos, os mops para limpeza. Esses produtos também são fabricados por microfibra e altamente indicados nos processos de limpeza de pisos. Assim, são uma ótima escolha para os pisos laminados, porcelanatos e de madeira. Para os pisos frios, como de cozinha e banheiro, o pano de microfibra ou até mesmo de algodão ainda é recomendado, mas é importante que cada ambiente tenha seu pano identificado, especialmente por cores, tal qual nas superfícies, para evitar a contaminação cruzada.
na limpeza de azulejos e também na limpeza de superfícies como cerâmica, porcelanato e outros materiais brilhantes e laváveis. Mais uma vez, o pano de microfibra é o mais indicado. Sua textura macia e capacidade de absorção favorecem a higienização e a preservação dessas áreas. Nos banheiros e cozinhas industriais, onde a exigência de limpeza é máxima, o ideal é o uso de panos descartáveis ou semidescartáveis. Também é possível usar com a devida distinção pelas cores, panos multiusos mais finos, compostos de viscose e poliéster como o Perfex, ou ainda os panos de microfibra. Mesmo dentro do mesmo espaço, é importante que haja distinção no uso dos panos. Por exemplo, pano amarelo para a limpeza de móveis e objetos. Já o pano vermelho, para a limpeza de fogão, estufas e outras áreas da cozinha. Nos sanitários, a divisão poderia ser verde em azulejos, vermelho para vaso sanitário e azul para pias. Nas cozinhas e banheiros, é fundamental associar o pano com o uso de produtos antibacterianos e desengraxantes para a remoção adequada de germes e resíduos de gordura. Vamos agora para as principais dicas para escolher o pano ideal. Por fim, é fundamental observar e definir os seguintes aspectos para que seu ambiente esteja limpo e bem cuidado. Tipo de superfície a ser limpa. Tipo de limpeza, a seco, úmida ou molhada. Tipo de matéria-prima do pano. Gramatura. Trata-se do peso por centímetro quadrado. Resistência do pano. Durabilidade do pano. Custo-benefício. Medida do pano de limpeza. Mas atenção! Não custa repetir. O pano de limpeza deve ser separado por cor, para evitar contaminação cruzada. Espero que você tenha gostado. Assim, para que você tenha as melhores soluções em limpeza profissional, continue acompanhando o nosso podcast de limpeza profissional. Para mais dicas sobre produtos, acessórios e equipamentos. Até nosso próximo podcast!